E aí pessoal, tudo bem? Um vídeo diferente. Hoje estamos aqui resolvendo fazer uma série com alguns vídeos, né, relacionados à Rusticaixa. E assim como a gente está fazendo fotografia, que ela me pergunta, eu também vou ficar perguntando a ela algumas coisas, né? Hoje a gente pensou em fazer um vídeo falando sobre o início, né, de Rusticaixa, como foi que Rusticaixa surgiu. Antes que alguém pergunte, ela tá com a mão de molho ali, porque inventou de queimar os dedos antes da gravação. Queimei. Aí tá ali com os dedos de Chega os molho. dedos tão engelhados aqui. E a gente vai começar falando, né, sobre... perguntando algumas coisas com relação à Rusticaixa e ela vai falar aí pra gente. Né, quem acompanha a Rusticaixa fica encantado, né, com todas as caixas que a gente posta, né, com as criações que tem aqui em Rusticaixa. E as pessoas costumam a comentar, né, que conseguem perceber o carinho que você tem em cada peça, em cada detalhe que você faz. A gente gosta de tirar fotos dos detalhes e as pessoas ficam bem encantadas com isso, né? Você sempre gostou, conta aí pro pessoal que se você sempre gostou e teve desejo de trabalhar com artesanato. Então, eu sempre gostei, nem sempre tive esse desejo. Mas assim, desde quando eu era criança, eu sempre tive uma afinidade com trabalhos manuais, sabe? E eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu aprendi a fazer crochê com uma vizinha. E eu fazia crochê loucamente, ficava com o dedo cheio de calo, só que eu nunca consegui terminar nenhuma peça. Isso É eu sei verdade. bem. Isso eu Não, sei bem. mentira, você sabe bem não, porque tem eu vou pegar, que depois, quando a gente foi casar, eu fiz um centro de mesa, não Pronto, vou não. Foi a única pronto. coisa que eu terminei de Ela crochê. finalizou uma peça, porque até então ela já tentou fazer saia, uma saia, passou um tempão fazendo a saia, só voltava a fazer a parte interna dela e desistiu. Já tentou fazer tudo que vocês imaginaram, até biquíni. Pois é, mas eu sempre gostei de trabalhar assim com as mãos, trabalhos manuais mesmo. Mas eu nunca pensei que eu ia fazer disso minha profissão, né? Então, Você sempre gostou dos trabalhos manuais, né? Mas como um hobby, né? Nas horas vagas. é. E ela fazia, principalmente quando, voltando a falar do crochê, ela faz o crochê e depois ela desfaz para fazer de novo. Não, tô lembrando agora que teve um tempo que eu fazia crochê dentro do ônibus, tu lembra? Ah, lembro. Eu pedi pra tu comprar um monte de linha porque demorava tanto, minha gente, tanto aqui nesse Recife, demorava tanto pra eu chegar em casa que eu ia o caminho todo fazendo crochê. Eu não sei o que era que eu tava fazendo, era só fazendo mesmo, bem aleatório, assim, não tinha peça nenhuma no final, era só pra É, fazer. tipo aquelas senhorinhas que ficam o tempo todo tricotando e nunca, nunca sai nada. Tipo isso. Não, a senhorinha sai, né? E quando você, além do crochê e outras coisas que você mexeu também, você acabou tendo contato com o rústico, né? As coisas rústicas acabaram ficando a sua marca, né? Todo mundo vê uma coisa rústica e já lembra de você. Uhum. E como foi que seu primeiro contato com o rústico e por que você foi para acabou gostando dessa parte do artesanato mais pro rústico? Eu acho que o rústico me encontrou, né? Não sei. Mas foi bem na época do nosso casamento, você lembra muito bem, que a gente escolheu, não sabia nem o que era, na verdade, mas a gente escolheu casar no campo e tinha que ser rústico. Porque eu não sei, a gente Fomos não na tinha, moda. Fomos não na tinha moda. critério nenhum. Mas assim, era uma coisa que me agradava, o rústico. E foi nesse momento que eu tive esse contato com o estilo rústico e a gente trouxe esse estilo todo pro nosso casamento, desde a caixinha das alianças que a gente fez, os convites que a gente fez também, foi tudo remetia ao rústico. As caixas dos padrinhos que a gente entregou e Essas foram as primeiras mesmo que a gente começou a foi, tentar fazer, né? E mexendo com betume. foi exatamente. E ainda nem sonhava em existir rusticaixa nessa época. A gente viu assim no YouTube umas aulas Acho que tudo e começou por inspiração no Pinterest, né? A gente viu no é, Pinterest umas coisas, umas caixinhas, só que não tinham por aqui e a gente queria fazer uma coisa diferente, entregar para os nossos padrinhos uma caixa contendo algumas coisas, uns doces, o convite. já era um meio personalizado, assim, né? É, Mas não era tão.
quanto a gente faz hoje. Era mais o que tinha no mercado, a gente comprava e tentava personalizar do nosso jeito. Isso. E eu lembro que a gente fez um encartezinho, assim, fizemos um negócio todo personalizado, com tudo com símbolo, um padrão que a gente usou nos convites. Os convites também a gente fez com papel craft. Bem Tivemos que furar, acho que comprou um furador. Que eu já quebrei. Não, você quebrou o segundo, porque a gente comprou foi o furador. quebrou o primeiro. Quando começamos a perfurar o craft era bem duro, a gente não tinha um jeito direito de usar, aí a gente quebrou. Aí tivemos que comprar outro pela internet. O primeiro que a gente comprou no site chinês. Aí demorou um tempão, só que a gente não tinha tanto tempo para entregar os convites, aí a gente teve que encontrar por aqui uns semelhantes para continuar. Aí encontramos, não foi? Chegamos a encontrar o mesmo. E eu quebrei. E ela quebrou também, mas pelo menos ela quebrou depois da gente terminar de fazer os convites. E quando a gente foi fazer as caixas, a gente viu no YouTube falando sobre o betume em cera, e a gente comprou, né? Foi procurar na cidade, encontramos. Só que, duas coisas. A primeira coisa que a gente assustou foi quando abriu... Um fedor triste. Olha, não tinha um negócio mais fedorento do que um betume, não. Eu digo logo, Danilo sabe que não vai prestar. E a gente fazendo isso na varanda da casa dos meus pais, porque dentro de casa não tinha como. Não, a gente tava dentro ainda e a gente foi expulso pra varanda, fecharam tudo, porque ficou um candeeiro assim na casa, podre. E detalhe, a gente não tinha o menor jeito de fazer esse negócio, então a gente pegava, tacava betume na caixa. A caixa era de MDF, a gente botava betume. Menino, parecia que era só betume. Uma cera enorme. Se tocasse fogo aquilo ali, meu Deus. E ficou bem preto, bem escuro. Bem preto. A gente ficou muito chocado com aquele resultado, porque não tinha nada a ver com o que a mulher tinha explicado no vídeo. Quando a gente fez, a caixa ficava uma madeira mais clara, que hoje são os tons que você consegue alcançar mais, só que antes as primeiras ficaram bem escuras mesmo, né? Que a gente botava sem pena, né? Foi um tubo de betume para uns 3 caixas, eu acho. Eu acho que foram 4 caixas, a gente fez... Foram quantas caixas no total? Foram, acho que mais 8 a 9 caixas, contando com... Os páginas. A página e as damas. Só que a gente gastou uns 2 tubos daquele de betume. Muito betume. Hoje um tubo dá pra pintar um monte de caixa, né? É bem diferente mesmo. Sabendo dosar, né? Dá pra pintar. Sim, aí sobre esse, lembrando, já que você está lembrando desses perrengues iniciais, né? Conta mais sobre como você aprendeu essas técnicas, esses trabalhos delicados que hoje você mostra no Instagram, né, pro pessoal aí. Então, o meu aprendizado ele foi bem intuitivo, assim, no início, né? Que foi desse tempo do nosso casamento, que você bem sabe como foi. E a partir daí eu fui tomando gosto. Comecei a ver outros tons do betume. Eu, na minha mão, assim, não era tão pesada, mas eu já conseguia dosar a quantidade de betume que eu queria para ficar num tom que eu queria também. Não ficava aquela coisa muito preta. Não usava um tubo inteiro numa caixa só. Ainda mais o fedor que ninguém aguenta, né? Hoje eu já uso bem mais consciente. Mas foi bem por aí. E assim, eu comecei a pegar referências de artesãos no YouTube mesmo. Só que eu ia sempre adaptando ao que eu imaginava. Via também muita coisa no Pinterest e daí eu comecei a adaptar ao que eu queria. E quando eu achei as caixas de pinos, aí que foi o que realmente deu certo, porque o diferencial do trabalho que a gente faz é o material, né? Então, se você tentar fazer a mesma técnica no MDF, não vai ter o mesmo resultado do que a gente entrega hoje. Então, foi bem isso. Isso. E além da caixa, tem também a questão do corte a laser, né? Ah, sim, o corte a laser, todo mundo é doido pra saber e é uma coisa que eu não sei fazer, quem faz é ele. Sou eu que faço as artes. Ele que faz, ele que encontra as fontes e as meninas gostam muito das fontes, ele faz, enfim, a parte criativa, né? Porque quando alguém pede alguma coisa bem diferente, é tudo
que vai atrás procurar referências na internet para ver como é que cria aí. E o contato da gente com o corte a laser foi antes do casamento também, que foi quando a gente viu uma inspiração no Pinterest de umas letras, ia ser senhor e senhora cortado a laser. Era uma plaquinha de cadeira, né? Pra botar na cadeira. E até então a gente sabia que vinha um bocado de coisa aqui no centro da cidade e vinha um bocado de coisa no MDF, mas a gente nunca tinha visto como era que cortava. Até que ela passando numa rua lá perto do meu trabalho, ela viu que tinha um cara que ele fazia esse serviço. Aí ela foi lá e a gente nem fazia ideia de como é que funcionava. Ela levou mais ou menos a ideia, uma Ele imagem do fez na celular. hora, assim. Ele fez na hora a arte no computador, mandou pra cortar e a gente gostou bastante. E depois foi que a gente começou a ter ideia e vamos tentar fazer uma arte. Eu fui pesquisar como é que fazia. No início não sabia muito bem levar, fazia uma arte de qualquer jeito que levava. Ele que foi me ensinando lá, né, o cara que faz o corte. Aí a gente já pegou até o costume de levar a arte já prontinha para ele fazer. A gente utiliza no CorelDRAW, aí faz o desenho e lá ele transporta. Ele tem uma máquina gigante, né? É uma sala inteira. Meu sonho aquela máquina. Mas é caríssima aquela máquina. Meu Deus, eu queria. Aí a gente tem essa parceria e faz os cortes com ele. A gente leva a arte e faz os cortes com ele. Algumas pessoas que acompanham há mais tempo, elas até já sabiam, mas tem muita gente nova que não sabe, né? Que não faz ideia. Que ela é formada em Direito, né? Com OAB e tudo, usava terninho. Né? Mas você teve apoio? Como foi nessa questão quando você resolveu mudar de área? Porque a advogada tem todo o conceito, né? De ser advogada, se formou, passou anos estudando. E como foi largar isso totalmente, largar o terninho para fazer artesanato? Pois é, né? Como foi? Essa pergunta eu deveria passar para você me responder, porque foi logo depois que a gente casou e eu tinha certeza que ia encontrar outro trabalho. Eu larguei o escritório, não decidi sair e tinha certeza que ia encontrar outro trabalho na advocacia. Mas aí eu nunca fui atrás disso. E Danilo sempre ficava, vai. Eu tava no pé. Não, eu vou amanhã, eu vou depois e eu nunca ia. E daí que foi dando certo, assim, mas foi dando certo eu inventando de fazer as coisas em casa, só que não remunerava, não tinha dinheiro nenhum, porque ninguém comprava. E Danilo sempre não dá certo. Então, respondendo a sua pergunta que você fez, que eu vou responder pro pessoal, não tive apoio nenhum, tá? Nenhum. Até assim, era muito difícil explicar pra minha mãe, pro meu pai, que agora sim eu era advogada, mas só que não era. Não queria, não ia enveredar por esse caminho. E o povo não entendia, ninguém entendia como era que eu ia deixar. Tinha passado 5 anos na faculdade e agora eu não ia fazer nada com isso. Mas, enfim, não tive apoio nenhum até ter o meu primeiro resultado. Primeiro não, depois do primeiro resultado. E quando foi que teve esse estalo que você passou a enxergar o artesanato não só como um hobby que você está fazendo? Porque quando você parou de trabalhar com advocacia, você não necessariamente começou já o negócio, você ainda ficava em casa enquanto não ia para um escritório até então, né? Você ficava pintando caixa, fazendo artesanato, mas quando foi que deu o estalo que você pensou, não vou fazer algo mais sério, vou transformar isso num negócio? Pois é, foi bem assim, nem eu imaginava que... Quer dizer, eu imaginava sim, eu queria que desse certo, mas era muito difícil, porque muito desconhecida, não tinha como... O povo sempre fica com o pé atrás, né? Quando você tá no início, é desconhecido, será que vai entregar mesmo? Será que, enfim... E daí que eu, depois de 1 ano, postando no Instagram. Sempre tem que passar uma moto, né? O pessoal de moto já gosta de fazer um barulho. Depois de 1 ano postando, fazendo todo esse trabalho no Instagram, eu tive minha primeira cliente.
Aí foi quando eu validei. Eu digo, aí Danilo, consigo vender sim, tá vendo? E foi a partir disso que eu tive esse estalo. Vou ser remunerada agora com esse trabalho. Foi depois de um ano inteiro sem vender nada e com o povo dizendo, isso não tem futuro, isso não dá certo não, tu vai ser o quê, menina? Vai trabalhar com artesanato? Sempre era assim. Aí quando vendeu a primeira, quis abrir o champanhe. Toda vez que a gente vende uma caixa aqui, chega Júnior, abre o champanhe, eu vendi uma caixa. A gente nunca abriu esse champanhe, mas um dia a gente chega lá. Olha, e quantas caixas precisa vender para abrir um champanhe em Paris? Fica a Meu dica. filho, eu já tava pensando no Cidre Cerezé aqui, uma coisa bem assim, né? Enfim, vá. Bom, e já que você enfrentou, né, esse caminho, qual o conselho que você dá para alguém que está pensando em mudar de área ou quer abrir o próprio negócio? O conselho principal que eu acho que você tem que levar em consideração é de você fazer um pé de meia, de você ter como colocar o negócio para funcionar, porque não adianta nada você ter muito amor, muito carinho, muita dedicação e você não ter como investir, pelo menos inicialmente, não ter como investir na empresa, né? Então, antes de você sair, você já vai se organizando e se organize também psicologicamente, porque você pensa, agora eu sou livre. Só que não, viu? Não é bem assim, porque agora você vai ter de 3 a 5 funções para você resolver, que tem que gerar post, tem que fazer foto, tem que postar, tem que entregar a encomenda, tem que fazer a encomenda, levar nos correios, Tem que conversar com os clientes. Tem que atender muitos clientes. Porque demanda bastante tempo, porque a gente fica lá atendendo, tentando entender o que é que o cliente quer e acaba deixando de fazer o trabalho, né? Então, provavelmente no início, como vai ser só você mesmo na sua empresa, você vai trabalhar muito mais. Vai ser gerente, recepcionista, administradora, a parte de finanças, muito cuidado com a parte de finanças. E você tem que ser tudo. Então, se organize financeiramente e psicologicamente antes de tomar uma decisão dessa. São dicas realmente boas, né? E como a gente vê, suas peças são mais voltadas para o universo das noivas, né? Como muitos acompanham, você trabalha muito com porta-alianças, mas como foi que você foi inserida nesse universo? Porque as porta-alianças? Pois é, nem eu sei direito responder como foi que eu cheguei nas porta-alianças. Assim, eu acredito que foi porque eu já tinha eu fui minha primeira cliente, né? Fiel, lógico. Nem tinha visto caixa ainda, mas eu fui minha primeira cliente e eu postei a foto da minha porta-aliança. E foi a partir daí. Mas, assim, eu não imaginava que realmente fosse esse nicho que ia dar o dinheiro, que ia desenvolver a empresa, digamos assim. E eu tentei muitas vezes ir para outros nichos, como caixas decorativas, porta-joias, eu fiz de tudo, assim, de tudo um pouco, do que tem na internet. Caixa para fotógrafos também, caixa para fotógrafo, que eu até consegui vender no início, mas depois parece que meu coração bateu mais nas porta-alianças. Mas assim, foi bem... Eu acho que elas também me escolheram, porque sempre que eu postava porta-aliança, isso dava mais resultado no Instagram, porque nossa empresa basicamente começou no Instagram. Então, sempre que eu postava no Instagram porta-aliança, era isso que dava resultado. As outras era legal, mas nem tanto. E daí que por diversas vezes eu tentei desviar o caminho das portas-alianças, mas eu depois pensei, cara, por que eu tô querendo desviar de um negócio que tá dando certo? Não é? Se tá dando certo, por que não? Pois é, por que não? Aí foi bem isso, eu acho que o universo das noivas assim me escolheu. E as noivas sempre veem o seu trabalho lá e muitas vezes elas até não têm tanta a noção de quão personalizada as casas podem ser, né? Como é que elas chegam falando com você e muitas vezes você acaba dando opções, indo muito além do que elas
achavam que poderiam ter? Como é que é esse papo com as noivas? Inicialmente elas vêm com a ideia de fazer uma caixa igual a que eu já postei, que foi de outra pessoa. Normalmente é assim, porque mesmo eu colocando e explicando que as caixas são personalizáveis, elas, eu acho que não entendem isso, acho que aquilo já é o personalizado e que o personalizado é mudar o nome. Só que não é, vai muito além disso, a gente sempre tenta entender o gosto do cliente, o que é que o casal gosta, o que é que vai fazer sentido para eles. Pode até não fazer sentido para mim, nem para você, nem para outras pessoas, mas tem que fazer sentido para eles. E é bem assim. Aí toda vez, geralmente, quando a gente descobre o que é que elas gostam e começa a fazer um projeto mais personalizado, elas aceitam, porque a pessoa se identifica, né, com o que foi feito para ela. Isso. Aí eu lembro até que teve coisas bem engraçadas já foram pedidas, né? Teve até hashtag Ah, de uma hashtag relacionada à carne moída. foi a caixa de Caroline, que foi uma das primeiras também que a Foi. gente fez aqui, que eu tenho muito saudade por essa caixa, que foi amor de carne moída. E quando a gente recebeu essa hashtag pra colocar, pensa num negócio esquisito. Como assim, Danilo? Amor de carne moída? O que é isso? Só que aí ela me explicou o que foi a história e eu ainda me lembro, não sei se eu devo contar a vocês por que que ela escolheu isso. Isso daí fica pra história do Pois casal, né? é. Pra outro momento. Aí dá pra ver que trabalhar com esse público é bem divertido, né? E pra você, qual é a melhor parte de trabalhar com as noivas? Boa pergunta. A melhor parte de trabalhar com as noivas é que na época que a gente casou, eu queria ter tido essa assessoria, digamos assim. Eu queria ter tido a oportunidade de ter feito uma caixa porta-aliança personalizada do jeito que eu faço hoje. E a gente não teve isso. A gente Apesar da teve que gente se ter, virar. a gente fez a nossa caixa, mas é algo que não é como as que hoje são entregues por custo de caixa, né? Mas mesmo assim ainda tem o nosso orgulho ali, Sim, já sim. fica ali no nosso hack, né? Faz parte da nossa Verdade. história. Verdade. E o mais interessante é isso, de mesmo sendo algo tão pequeno, pouco, assim, digamos assim, eu consigo, através das caixas, fazer parte da história de muita gente. E é de um ponto bem importante da vida das pessoas, que é o casamento, né? Um divisor de águas na vida solteiro e casado. Então, assim, eu me sinto muito orgulhosa, realmente, de fazer parte da história de tanta gente que eu nem conheço, que nem me conhece pessoalmente, mas que a gente tá lá e fazer parte na cerimônia dessa parte de entregar a aliança, que é um dos momentos mais importantes do casamento, da cerimônia, né? E também a questão de que depois que passa tudo isso, passa a cerimônia, passa a festa, a caixa porta-aliança continua. A nossa tá aí que eu diga, mas ela continua e vai continuar por muito tempo. E eu fico imaginando um dia chegar nossos filhos perguntando: mãe, por que tu guarda essa caixa? O que foi essa caixa? E imagina isso acontecendo na vida de cada uma das noivas que a gente já atendeu. Filhos ou netos, quem sabe, perguntando o que foi aquela caixa, por quê, qual é o significado dela. E a partir daí você poder voltar à memória de tudo que viveu daquele dia. Quem sabe até pegar o álbum de casamento e mostrar, porque vai ter foto da É, caixinha lá também. E fazer sentido para a pessoa, e isso realmente eu acho que não tem preço. e falando nisso, eu se eu não me engano foi a primeira caixa, né? Que ela já fez parte até mais ainda da história do casal, que usaram a caixa pra. Eu acho que a mulher Pra, usar a caixa para anunciar a gravidez pro foi, esposo. foi algum tempo depois, acho que depois de um ano que teve casamento,
A noiva, agora casada, ela usou a própria caixinha das alianças para fazer surpresa pro marido, para dizer que estava grávida. Verdade. Muito massa mesmo. Realmente, com o álbum, né, a caixa vai ficar por vários anos. E com relação à personalização, a imaginação pode ir longe, como a gente falou. Muita gente não imagina quanta coisa é possível fazer como são personalizados, como a gente faz a arte, faz algo específico para cada casal. A imaginação pode deixar ir longe, né? Uhum. Mas além daquele carne moída que a gente falou, já teve coisas muito diferentes, né? E aí, quais foram, acho que você achou mais diferentes? Até hoje, a top primeira que eu acho que foi super diferente e muito desafiadora foi a caixa do sushi. Eu que o diga. Verdade. Porque assim, quando ela falou, ela nem queria isso, na verdade. Eu que cheguei perguntando, vocês gostam de quê? E a noiva me disse, a gente gosta de sushi. Aí eu, sim, mas como assim? Tipo, não teria uma coisa mais interessante pra colocar? E assim, foi muito doido, porque como que a gente ia fazer um sushi ficar uma coisa romântica pra usar no casamento deles? Foi muito assim, surreal na hora, mas depois você conseguiu fazer. Eu lembro que a gente tentou fazer como se fosse hashis, só que eram dois pares de hashis. E eles estavam meio que... Era um misto entre dividindo e disputando um último sushi. E o sushi dentro dele era um coração. E a gente botou no hashi os nomes deles, só que a gente tentou converter para letras japonesas. A gente foi para ficar como se fosse representando os dois. Só Deus sabe se era mesmo. Espero que seja. A gente usou o tradutor online, né? Não sei se acertamos. Pois é. Aí agora deu uma pena que a gente soube, não tem muito tempo, né? Que acabaram não ficando com a caixa. Ele é um casal, apesar de a gente falar tanto de que a caixa vai ficar por muitos anos, infelizmente eles não conseguiram. Foi porque sumiu a caixa, assim, depois da segunda. Sim, vou deixar como dica aqui pra vocês também. Depois que acabar a cerimônia, aquela emoção toda, que quem já casou sabe que você fica muito deslumbrada. Eu mesmo não via nada no meu casamento. E depois eles procuraram e não acharam a caixa. Não sabe se alguém levou, não sabe se foi cerimonialista, algum convidado que podia pegar, enfim, simplesmente sumiu. Eles não têm mais acesso a essa caixinha. Foi uma das caixas mais assim, interessantes que a gente já fez. Aí minha dica é, você que contratou seu cerimonialista, se você não contratou, contrate, ou então chame alguém para ficar de olho nesses detalhes, porque realmente a gente não tem como controlar. No dia do casamento a gente fica tão... parece que fica abestalhada mesmo, que a gente não enxerga nada. Só enxerga que tá tudo muito bonito, tudo muito bom, mas assim, não tem essa astúcia de, eita, vou pegar ali minha caixa para guardar, não. Ou cerimonialista ou pede pra mãe também guardar, pra alguém ficar de olho nisso, né? Em alguns detalhes, vocês sempre se atentem a isso, porque pode acontecer. Isso. E além dessa daí, quais outros temas você também achou mais legal, mais interessante? Sim. Me lembra? Foi... Uma que eu gostei foi aquela que envolveu, eu acho que era gastronomia com música. Sim, foi. Ficou muito massa aquela, porque o noivo era violinista, e a noiva trabalha com gastronomia, então ela pediu para fazer um mix, juntar os dois. Era bom até deixar as fotos, né, depois, para o pessoal entender. Juntar os dois, um violino com... Como é o nome daquilo? Aquela, não sei se o chapéuzinho de chefe. Aquela coisa de chefe, né? Eu não sei como é o nome. Nossos amigos que trabalham com gastronomia devem estar morrendo agora. Mas é aqui, vocês entenderam. E outra que eu gostei muito, que foi diferente, foi uma que até a gente fez agora, recente, entregou,
que foi do casal com bicicletas. Casal ciclista. O casal ciclista, eles gostam muito de ciclismo e pediram que tivesse algo com bicicletas. E a gente fez, ficou muito lindo aquela, sério. E é legal porque foram duas pequenininhas que elas se juntavam, né? Ficava era um noivo com uma bicicleta, a noiva contra a bicicleta e os dois se juntavam. Aí ficou bem legal isso daí mesmo. Acho que também já fez de motociclista também. Ah, sim, foi. Noivos com a moto. Ficou bem legal também, né? Dá pra fazer muita coisa. Eu acho que a que fez mais sucesso dessas temáticas foram aquelas de videogame. Ah, é? Porque os noivos ficam tudo doidos. Verdade, os noivos, pelo menos nessa hora, eles se sentem, vou fazer parte, porque, assim, as noivas também gostam, mas o noivo, ele se identifica mais nessa parte. E já tivemos mais de um, não foi, dela, de videogame? E qual vai ser a próxima aí que tá... Ah, sim, a gente tá com um projeto de entregar uma agora que vai envolver balão. E eu acho que balão vai ficar muito massa, porque eu acho balão bem romântico. Não sei. Acha romântico, agora pergunta se ela quer ir num voo de balão. Bonito. Eu quero, se for lá na Turquia, um negócio assim, bem... Do jeito que ela tem medo de voar, que quando ela senta no avião, ela trava de uma forma que vocês nem imaginam. Quem acredita aí que ela vai ter coragem de voar de balão? Eu acho que eu não tenho coragem não, mas achei muito massa a ideia, porque, sei lá, acho muito bonito. E acho corajoso de quem vai. Mas eu queria fazer um ensaio fotográfico perto de um balão. Não necessariamente precisava voar, né? Pode ser só perto, assim, do balão, de longe, perto. Bem, e o balão já é a próxima, né? Que tu já tá aí ansiosa pra ter. E eu não sei quem fica mais ansiosa, se é ela ou se é a noiva, porque ela quando pega um projeto desse, ela já fica empolgada, já quer ver a caixa antes, né? E as noivas já ficam na expectativa, né? O tempo todo. Perguntando, quero ver foto. E às vezes a gente até consegue mandar a foto pra acalmar o coração da noiva. Antigamente eu deixava muito no suspense, porque eu queria causar aquela impressão, assim, um impacto da pessoa receber, e enfim, mas agora com a pandemia demorou um pouquinho mais para fazer essa entrega, aí a gente tá mandando fotos para acalmar os corações das minhas noivas. Bem, é isso, né? Eu acho que o pessoal já deu pra conhecer um pouquinho mais do Custo e Caixa, para entender mais, ver quem é que faz o Custo e Caixa, né? Espero que vocês tenham gostado. E planejamos fazer mais vídeos como esse, né? Sim, agora que a gente começou, a gente quer fazer outros vídeos, trazendo mais experiências do nosso dia a dia para vocês, e vamos fazer esse compromisso de realmente trazer esses vídeos, até para ajudar, assim... eu espero que da próxima vez ela não invente de queimar a mão e fique aí de molho. Isso porque eu fui fazer chapinha no cabelo pra aparecer no vídeo, aí fui e queimei os dedos. Só que ela esqueceu que era pra passar no cabelo, não nos dedos. Sim, coisinha linda. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se compromete de fazer mais vídeos mostrando um pouquinho da nossa experiência, do nosso dia a dia aqui. E eu, Islane e Danilo, somos nós que fazemos o Custo e Caixa. E ela travou. Bem, eu acho que... É um treino, estamos treinando. Nos próximos a gente vai melhorando. Tá certo. Então aguardem o próximo.